Sequência do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, estando à mesa, os 11 discípulos, apareceu-lhes Jesus e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não haverem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. Eis os milagres que seguirão aos que crerem em meu nome. Aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, levantarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, esta não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. E o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. Eles, porém, partiram e pregaram por toda parte. E o Senhor operou com eles e confirmou a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, hoje é a grande festa da Ascensão. Nosso Senhor, depois de cumprir toda a sua missão, depois de ter sido humilhado, desprezado, cuspido, flagelado, pregado na cruz, no alto, ao pé da cruz, judeus riam dele: se tu és o Filho do Homem, desce da cruz e nós acreditaremos. O Senhor então foi humilhado na sua honra, na sua divindade, na sua missão, foi considerado como um impostor, e ele aguentou tudo calado, porque fazia parte da sua missão de sofrer além de tudo que nós podemos conceber, sofrer tudo que o Pai havia determinado para ele. Então é justo que um soldado que tenha bem combatido e que tenha vencido, porque contrariamente aos que estavam ali presentes, Nosso Senhor era um vitorioso. Aquilo que parecia uma derrota era uma vitória. Então é justo que aquele soldado, que Nosso Senhor, que para fazer o que agradava ao Pai, submeteu a uma tal humilhação, a um tal sofrimento, era justo que ele fosse exaltado. Então hoje é o dia da exaltação de Nosso Senhor. Nosso Senhor é exaltado porque ele, como dizia: Pai, dai-me a glória que eu tinha antes da criação do mundo. Nosso Senhor, enquanto Deus, é antes da criação do mundo. E como Deus, não é justo que Nosso Senhor, que é Deus, fique humilhado, fique num túmulo, fique cuspido, fique considerado como um mentiroso. Não era justo. E Pai, Deus é justo, Deus vai então glorificar o seu Filho. E é hoje que, depois de passar 40 dias com os apóstolos, dias que não foram ociosos, dias que não foram sem grande proveito para a igreja, que Nosso Senhor ensinou muitas coisas aos apóstolos, talvez até, uns dizem que a comunhão, por exemplo, de joelhos na boca, Nosso Senhor ensinou aos apóstolos nesses 40 dias que vão da sua ressurreição até a sua ascensão. Seja como for, ele ensinou-lhes muitas coisas, de doutrina, de liturgia, de comportamento, quando completaram-se 40 dias, ele ainda se reuniu com eles, como diz São Marcos, no Evangelho de hoje, e os repreendeu pela falta de fé. Então, essa falta de fé não é de hoje. Falta de fé eles também tiveram e Nosso Senhor não apreciou. Nosso Senhor vai chamar a atenção deles para que a igreja brilhe sempre pela fé. A fé não é a principal virtude, mas a fé é a base de todas as virtudes. Ela é a base daquela que é a principal, que é a caridade. Ela é a base da esperança e da caridade. Então, Nosso Senhor chama atenção sobre esse ponto, porque se a nossa fé é fraca, nossa oração será fraca. Se nossa fé é fraca, nosso amor do próximo será fraco. Se nossa fé é fraca, nós não amaremos a Deus como Deus deve ser amado. Então, eis aí, Nosso Senhor que foi humilhado, mas Ele é Deus. Então, dois motivos da sua exaltação: é porque Ele é Deus e porque Ele é aquele que fez a vontade do Pai, aquele que carregou a cruz,
que sofreu a paixão para cumprir a missão que o Pai lhe tinha confiado. Ele é o homem das dores. É justo que o homem das dores, nosso Redentor, imaculado, que não teve, ninguém pôde lhe indicar qualquer pecado que fosse, ele que sendo Deus é infinitamente santo, ele que como homem unido à pessoa divina, na única pessoa divina do Verbo, é uma santidade que é divina, porque é sua pessoa divina, todos os seus atos pertencem à sua pessoa divina. Sua pessoa divina era necessário que ela fosse exaltada. Então está dito que ele sobe à direita do Pai, está sentado à direita do Pai. Nosso Senhor, o Pai, não tem corpo, então ele, à direita do Pai significa estar à direita, ou seja, ele está honrado pelo Pai. Ele está junto com o Pai. Ele recebe as honras do Pai, porque ele é Deus, e enquanto homem, ele pertence também a essa pessoa do Verbo e recebe também as honras divinas que se devem ao Verbo. E não, isso para a glorificação de Nosso Senhor. Agora vejamos a nossa vida no céu. A coleta de hoje nos diz, nós pedimos na coleta de hoje, que festejando essa elevação do Filho ao céu, nossas almas também recebam a graça de viver no céu pelo Espírito. Nós estamos aqui na Terra, mas o melhor da nossa vida não está aqui. O melhor da nossa vida não é o que nós vemos. Contrariamente à primeira impressão que a gente poderia ter, sobretudo depois do pecado original, que nossa inteligência ficou diminuída, ficou ferida, ficou incapaz de se elevar muito alto. E nosso coração também ficou atraído para a terra. Nossa sensibilidade também apegada à terra. Então, a festa de hoje e a coleta de hoje vai nos lembrar que nós devemos, que nós pedimos a Deus, de viver no céu pelo Espírito. Monsieur Lefebvre dizia, nós temos dois olhos, comparação muito simples. Monsieur Lefebvre fazia comparações muito simples, mas cheias de doutrina e cheias de consequência. Dois olhos, um deve olhar para a terra e outro olhar para Nosso Senhor, outro olhar para o céu, outro olhar para Deus. De tal maneira que a gente não fique fixado nas coisas da terra. As coisas da terra são necessárias, necessário ganhar o seu pão de cada dia, necessário viver, porque nós temos um corpo, nós somos animais, mas o principal é o olhar para o céu. É olhando para as estrelas que os navegadores de antigamente se guiavam no mar, olhando para cima, eles viam um caminho no mar, na terra, né? Esse mundo. Pois bem, é a mesma coisa. É olhando para Deus, é olhando para Nossa Senhora, que é a estrela do mar, que nós vamos encontrar o nosso caminho. E o nosso caminho não é um caminho que nos dará abundância nessa vida. A abundância nessa vida os protestantes procuram com grande avidez e Deus lhes deixa. Poderia pensar que não, né? Mas Deus lhes deixa. Muitas vezes os protestantes são ricos, os judeus são ricos, muitos outros são ricos, mas essa riqueza não é o principal. O principal é viver com a nossa mente voltada para Deus, voltada para o céu. Esse aqui é o grande sucesso. Sucesso não é o que o mundo pensa que é sucesso. O sucesso do mundo passa, mas o céu não passa. Todo dinheiro acumulado nesta vida passará. Tudo passa, menos a palavra de Deus, menos aquilo que a palavra de Deus representa, ou seja, Nosso Senhor, Ele mesmo. Então peçamos a Deus nessa festa, peçamos a Nossa Senhora, ela que sempre viveu com os olhos fixos em Jesus, olhando para Nosso Senhor, não simplesmente a sua natureza humana, não, ela via sempre Nosso Senhor. Vendo o que é humano, ela via ao mesmo tempo o que é divino. Então assim devemos ser nós. Olhando as coisas humanas, vejamos o que é divino, pensando em Nossa Senhora, ela que teve uma fé da qual Nosso Senhor nunca reclamou, uma fé da qual Nosso Senhor nunca teve uma queixa. Nosso Senhor nunca se queixou que Nossa Senhora tinha sido dura de coração, fraca na fé, difícil de que ele merecesse, né? Essa repreensão que os apóstolos mereceram. Então olhemos para ela, peçamos a ela que ela nos ajude a ter esse olhar, né? Esse olho, como dizia Monsieur Lefebvre,
voltado para o céu. Kuradas dizia, se a gente subisse o céu e voltasse para a terra, a gente diria que nenhum esforço aqui na terra é suficiente para merecer o céu e para merecer uma glória maior no céu. Então, a festa de hoje é a festa do céu, uma festa que nos abre os olhos para duas coisas, a glória de Nosso Senhor e a nossa glória. Nossa glória é Nosso Senhor. Nós devemos olhar para Nosso Senhor o tempo todo. Tudo para Jesus, dizia o padre Marie-Joseph Cassin. Tudo para Jesus, tudo por Maria. Está fazendo alguma coisa? Faça por Nosso Senhor. Peça a Deus essa pureza de intenção, que esse ato possa ser para Nosso Senhor. Estou rezando para Nosso Senhor. Estou trabalhando para Nosso Senhor. Estou estudando para Nosso Senhor. E peça essa graça, é uma graça. Porque senão nós facilmente, é a tendência de todos nós, filhos de Adão e Eva, de trabalhar para nós, não para Nosso Senhor. Trabalhar para nosso contento, trabalhar para nossa tranquilidade, trabalhar para nossa satisfação, trabalhar com nossos interesses. E o interesse do Nosso Senhor e os nossos não são opostos. Se eu trabalhar para os interesses do Nosso Senhor, os meus terão assegurados. Cuidar de mim, pensar em mim, dizia Nosso Senhor a uma santa, e eu cuidarei de você, eu cuidarei e pensarei em você. Então, se a gente pensa em Nosso Senhor, a gente procura a sua glória, Ele procurará a nossa também. Se a gente procura o seu interesse, Ele procurará também o nosso. E assim a gente vai se desapegando desse mundo, desapegando dessa terra. Essa terra não é ruim, foi Deus que criou, mas nós temos uma relação com essa terra que muitas vezes é ruim pela avareza, é ruim pela cobiça, é ruim pelos apegos desordenados, da gula, da sensualidade, de qualquer coisa que seja. Nossa terra nos atrai e não, a gente deve pedir a Deus que nosso coração, como diz a coleta de hoje, que eu vou ler para terminar, embora antes de terminar, eu queria dizer um pequeno aviso. A Lourdinha vai preparar quentinhas para a peregrinação que será feita no sábado antes de Pentecostes. Então, todos que quiserem que ela faça, entre em contato com ela. A quentinha é barata e assim permite de não ter muita coisa a preparar para a peregrinação, que partirá certamente de Murinelli. Vamos dar ainda as últimas indicações e veremos então para aquele caminho, rezando, pensando no céu. Grande dificuldade nossa é pensar no céu e se fixar no céu. E nossa vida, os santos vivem na terra, mas já vivendo no céu. E a melhor vida que se tem, viver no céu, pensando no Pai, no Filho, no Espírito Santo. São João Evangelista nos diz que nós devemos entrar na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém tem um sócio, né, ele entra em sociedade. E se aquele trabalho é muito assim, que exige não exige muito, os sócios estão sempre juntos para tratar dos assuntos, junto para... E que coisa maior, mais extraordinária, é nós estarmos em sociedade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus nos oferece isso, não só aos religiosos, mas a todos. Deus quer nos ter como sócios. Deus quer nos associar à sua vida eterna, vida íntima, vida divina. E o céu é isso, é a vida divina, chegada ao seu apogeu. Mas aqui já na terra, essa vida divina começou no dia do nosso batismo. E nós devemos pedir a Deus que ela cresça. E crescer na vida divina é viver de Nosso Senhor. Viver de Nosso Senhor é viver a vida do céu. Viver voltado para Deus, num ato de fé, de esperança e caridade. Quem ama Deus já está no céu. Quem ama Nosso Senhor já está no céu. O céu é Nosso Senhor. O céu é Nosso Senhor com o Pai e o Espírito Santo. Então peçamos a Deus que a gente, nessa peregrinação, que é a imagem da nossa vida, nós vamos partir de um lugar e vamos vir até a Capela São Miguel para ali rezar uma missa. E aí nossa vida está significada por essa peregrinação. Viremos recolhidos,
Viremos rezando, pararemos porque é necessário nessa vida de se reabastecer, em seguida continuaremos e terminaremos pela missa, que é o céu nessa terra. Nosso Senhor imolado, que nos abre as portas do céu pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.